Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta. Vamos falar nesse vídeo de hoje sobre a ideia do materialismo. No fundo, todos nós somos materialistas. Mesmo que cultivemos espiritualidade, autoconhecimento, mesmo que estejamos dentro de algum grupo ou caminho espiritual, religioso, não importa. No fundo, todos nós somos materialistas. Mas essa não é uma visão pessimista, é uma visão muito realista das coisas. E vou falar sobre isso então nesse vídeo de hoje. Quais seriam os indícios de que de fato nós somos materialistas? Porque quando se fala de materialismo, hoje em dia normalmente se vincula a apegos, por exemplo, ligados com bens materiais e dinheiro. Porém, o termo materialismo é muito mais do que isso. Seria muito mais do que isso. Então vamos lá. Lembrando que a matéria em nós não é somente a matéria física, não é somente a matéria no sentido de bens materiais e dinheiro. A matéria na experiência humana é a matéria mental, é a matéria emocional, é a matéria física, é a matéria energética. Tudo seriam expressões materiais, mas que por trás, obviamente, há uma expressão espiritual. Então o espírito, ele sempre está buscando se expressar através da matéria. Porém, nós temos muitas limitações, muita resistência. Então, justamente, quais seriam essas resistências para a expressão espiritual? A primeira delas que eu coloco aqui é quando a nossa identidade não está lá naquela essência espiritual. É quando a nossa identidade acaba ficando em coisas que não duram, como, por exemplo, o nosso corpo, na nossa posição social. É quando a nossa identidade vai para fora e fica demasiadamente vinculada a um grupo ou caminho externo. E isso é muito fácil da gente cair muitas vezes na massificação, ou seja, quando grupos de pessoas vão tomando um comportamento, mas não porque é fruto da sua própria consciência, mas porque são pessoas que são conduzidas a terem aquele comportamento, aquele pensamento, aquela visão de vida, aquele ponto de vista. Então, a expressão materialista, como falei, é muito mais do que dinheiro e bens materiais. E claro, essa massificação ela acontece quando se usa do medo das pessoas, quando se usa da culpa das pessoas, ou seja, quando se usa justamente das sombras interiores dos seres humanos. Então aqui é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu trago aqui, uma expressão materialista, quando nós caímos numa mentalidade inquisitorial, se nós voltarmos lá para a Inquisição, há mais ou menos aí 500, 600, 700 anos atrás, o que é a Inquisição? É uma postura mental. A postura mental de condenar tudo aquilo que não está de acordo com o que eu penso. Então essa mentalidade inquisitorial, ela está de novo aí no século XX, século XXI. É só observar. E muitas vezes nós mesmos caímos nisso, nesses fanatismos de todo tipo, sejam quais forem. E claro, essa mentalidade inquisitorial é justamente isso, nós temos que eliminar o outro lado. O outro lado é o capeta, o outro lado é o errado. Isso é uma visão muito inquisitorial. E todas as inquisições, elas só voltam dentro da sociedade quando várias pessoas cultivam essa mentalidade, palavras e, por fim, se torna um ato. Então, fiquemos muito atentos para não cair nisso. Para não entrar em correntes de opinião que justamente são correntes de opinião de massa e nós não refletimos com a nossa própria consciência. Isso também é uma expressão materialista. E quando nós nos apegamos demais à opinião da nossa mente e, como já falei aqui recentemente num vídeo aqui no meu canal, quando a gente acha que somos donos da verdade. Isso também é uma expressão materialista. Também, quando nós adotamos certas formas de linguagem sem refletir por quê. Ou seja, a gente acaba falando às vezes palavrões, por quê? Porque está todo mundo falando. A gente adota outro tipo de linguagem, por quê? Porque os amigos estão falando. Tá, mas e a consciência interior? O que ela está falando? O que ela está pedindo? Então isso também é uma expressão materialista, adotar uma forma de linguagem sem antes refletir por quê. Qual é o sentido disso? Não vou entrar aqui em detalhes, porque aqui entraríamos em temas um pouco mais polêmicos e eu não vou entrar nesse assunto. Além das formas de linguagem, o individualismo, o egoísmo, ou seja, para mim, o resto não importa. O que importa são os meus prazeres e as minhas necessidades, o resto não interessa. Essa expressão de individualismo, de egoísmo, é também uma expressão materialista.
E também, claro, quando a gente desconsidera o sagrado, quando nós desconsideramos o lado espiritual da vida. Quando a gente acaba ficando muito conectado com o plano sensorial, o plano físico, o plano dos 5 sentidos, e não percebe que além disso, existe algo a mais. Além dessa desconsideração do sagrado e do espiritual, também quando nós desejamos um êxito imediato, sem fazer esforço, sem colocar a nossa perseverança e a nossa ação, quando nós queremos isso, justamente as coisas muito fáceis, um êxito imediato. Isso também é uma expressão materialista. E claro, quando nós estamos muito apegados a posições sociais, ou seja, vaidades de todo tipo, um apego demasiado à minha imagem, tirar 349 selfies por dia, desejos de prestígio de qualquer tipo, isso também é uma expressão materialista, porque nós estamos identificados com algo que não dura. Esse corpo aqui que está gravando um vídeo 2024, daqui a algumas décadas vai estar, desculpe o termo, vai estar bem capenga já. E, obviamente, ele não vai durar para sempre, ele é uma forma, todas as formas no mundo manifestado, elas nasceram para terminar. E como já falamos aqui no canal, a morte é a renovação das formas. A nossa consciência espiritual, ela precisa sempre de novas formas e por isso a gente acaba adotando uma nova personalidade constantemente, um novo corpo. A cada século, a cada milênio, a gente acaba adotando um novo corpo. Além dessas vaidades e também desejos de prestígio, quando nós queremos mais descanso do que trabalho, é óbvio, a gente não vai levar uma vida inteira, claro, trabalhando demasiadamente, mas quando a gente só quer mais descanso e menos esforço, isso é uma expressão de materialismo. E por último, coloco aqui, claro, um apego demasiado a essa casca. Uma manifestação física que foi criada pela natureza ao longo de milhões, talvez bilhões de anos aqui no planeta Terra, para expressar a nossa consciência humana, para expressar aquilo que nós chamamos de força espiritual, essa fonte oculta que vem de dentro para fora e que constantemente, como falei, vai adotando novos corpos, vai adotando novas personalidades, porque é assim que se expressa a natureza. A natureza é cíclica. Temos o dia e a noite, as estações do ano vão se repetindo, mas sempre de formas diferentes, de formas mais perfeitas, vamos dizer assim. Então toda essa ciclicidade da natureza, ela tem um sentido, ela tem o sentido justamente de fazer com que essa expressão espiritual aconteça cada vez mais. E obviamente, a nossa expressão humana, ela precisa disso também e por isso que as formas vão se renovando. Como falei no início, no fundo, todos nós somos materialistas, não há como fugir disso, nós estamos numa experiência física, mental, emocional, mas precisamos cultivar um pouco mais dessa consciência espiritual. É isso que sempre buscaram as tradições antigas, é isso que de uma certa forma, no fundo, é para isso que serve a astrologia e a numerologia, para ajudar as pessoas a entender a sua expressão física, mental, emocional e conseguir, para além disso, algo a mais, uma raiz mais profunda. Essas são as reflexões de hoje, como sempre. Deixe seu like, deixe seu gostei aí caso você gostou desse vídeo, compartilhe com alguma pessoa ou algumas pessoas que você acha que precisam ouvir essas breves reflexões. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.